Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego, vamos lá começar mais uma aula. Hoje eu trouxe uma aula bem bacana para vocês. Trouxe uma aula aí com dicas de reparos de fonte chaveado, onde eu vou apresentar o conserto, basicamente, de uma fonte que eu tenho aqui. Uma fonte até que vocês já viram ela aí pela sala de aula, essa fonte aqui, tá? Vou trazer ela mais perto aqui. Então, essa fonte aqui foi um aluno de elétrica que trouxe. Se eu não me engano, essa aqui veio lá da Bahia, tá? Essa plaquinha aqui. Eu vou passar para vocês dicas bem bacanas aí de como a gente está interagindo na manutenção. Principais dicas, vou dar um site para vocês bem legal para buscar esses manuais e a gente vai conseguir aí juntos trabalhar e aprender mais um pouquinho a respeito dessas placas, ok? Vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho só para me endireitar com meus equipamentos. Aqui. Então, galera, temos aqui. Deixa eu mudar aqui. Aqui. Trabalhar com duas telas não tá brincadeira. Então vamos lá. Reparos em placas eletrônicas. Temos aqui a nossa placa, né? A gente vai ver então dicas, macetes técnicas. Então, primeira coisa, pessoal, análise do dispositivo eletrônico. O que a gente precisa fazer? Vamos pensar que você está aí com a sua bancada, está tudo certinho. Vocês têm aí os equipamentos para fazer manutenção. E aí o cliente vai até o seu balcão e traz uma peça, traz uma placa, traz um dispositivo eletrônico, uma TV, um rádio, um DVD, tá? Um celular, seja ele qual for. Então a primeira coisa, uma coisa bem bacana que vocês devem fazer, tá? E por experiência própria inclusive, já passei às vezes alguns bocados aí para o cliente trazer uma peça, eu não verificar, e depois dessa peça, quando eu entregar para o cliente, ter um risco, ter um arranhão, e o cliente também me cobrar, dizendo que aquele risco não estava ali. Tá? Mesmo eu tomando cuidados e tal, sei que não fui eu que risquei, porém tive de arcar com o prejuízo, tive de pagar a tela. Era um interfone na época, um vídeo porteiro, tá? Fui obrigado a pagar dar um jeito ali e trocar essa peça para o cliente. Ou seja, lucro zero, né? Prejuízos apenas. Então são dicas aí que eu acabei pegando aí conforme o passar do tempo, né? Vou estar compartilhando com vocês. Então, uma dica bem bacana aí, tá? Verifique aí junto com o cliente, né? Pega a peça aí, né? O cliente vem lá, vai trazer ali o celular, né? Pega lá o celular, né? Dá uma verificada, olha aí atrás, né? Verifica se não tem arranhões, dá uma verificada geral, né? Na frente do cliente. Se tiver algum arranhão, ó cliente, ó, tem um quebradinho aqui na tela, tem isso aqui, tá? Então, você já pode colocar aí na ordem de serviço, ó, o cliente apresentou com esse defeito, e o cliente assina embaixo depois quando ele for deixar esse produto com vocês. Então, isso aqui é para tirar, né, toda a responsabilidade que o cliente possa estar vindo a colocar nas suas costas depois. Tá? Então a gente faz esse procedimento, pode ser com uma TV, com um rádio, qualquer coisa, né? Fiquem atentos a isso aí, tá? Placas, mesma coisa, né? O cliente traz uma placa aberta, uma placa assim, por exemplo, né? Geralmente os clientes gostam de mexer já, né? Ou às vezes você está arrumando uma peça de uma máquina, dá uma verificada já por cima quando você pega na mão,
né? Já verifica aí se tem algum componente estourado, alguma coisa faltando, tá? Isso aí é coisa que a gente vai pegando com o tempo, tá? Mas assim, bacana vocês já irem adotando isso aqui desde sempre, tá? Então antes de a gente botar a mão na placa, né? A gente tem que verificar a parte quebrada, né? Verifica aí se já foi rompido o lacre de garantia, aquele que está em cima dos parafusos, né? Tem uns parafusinhos ali. Geralmente em cima tem um lacrezinho, né? Então vale a pena a gente dar uma conferida, né? Às vezes o cliente já levou para 10 pessoas diferentes e aí você é o último a saber, tá? Então fiquem atentos a isso aí quando vocês pegarem essas placas na mão. Verifique bem, é bem legal e evita dores de cabeça, beleza? Outra coisa importante ainda com o cliente, né, é a gente verificar os relatos, né, os defeitos que esse cliente vai estar trazendo para a gente. Então, geralmente, né, o cliente fala, né, não liga, né? Primeira coisa, não liga. Estava funcionando ontem, mas hoje nem liga. Acabou, não funciona mais. Geralmente eles vêm com essa ajuda bacana, né? Mas a gente precisa ser minucioso, a gente precisa perguntar para eles. Tentar tirar o máximo que a gente pode desse cliente. Isso vai colaborar para a identificação mais eficaz, mais rápida, quando eu for mexer lá na placa, né? Eu preciso já ter uma noção. Então, quando queimou, tava tendo uma chuva, né? Tinha raios, né? Houve um raio que caiu próximo à sua casa nesse dia, né? Outra coisa bacana a gente perguntar: tinha alguma manutenção na rede elétrica próxima à sua casa? Alguém estava fazendo manutenção na sua rede elétrica na sua casa? Esse produto estava num lugar e foi levado para outro lugar quando ele queimou? Às vezes a pessoa leva um aparelho de som, às vezes, né? Tira o som de um lugar, leva para o outro. É um som mais antigo que não tem fonte chaveada. Aí acontece que a pessoa liga lá, queima, né? Então é esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer, a gente tem que analisar, né? E aí a gente já consegue ter uma visão geral do que pode ter acontecido com essa placa. Então isso serve para facilitar a nossa vida, tá? Essa parte aí você faz com o cliente. O cliente está ali, você pergunta para ele, tira os dados, né, do cliente, anota isso, né, na sua ficha de serviço, no seu controle de serviço, e aí você, né, pode dispensar o cliente e você vai ficar com a placa ou com o aparelho para você estar fazendo essa verificação. Correto? Então essa placa que eu tenho aqui, que o rapaz trouxe para mim, tá? Ele falou justamente a placa não liga. Tem uma placa lá, um mini system, a gente vai ver aí. Eu vou passar para vocês os detalhes de como eu consertei esse cara aqui. Como ele voltou a funcionar. Tá? Então, esses detalhes aí de esquema elétrico e tal, a gente vai ver nessa aula. Só que antes da gente botar a mão aqui, a gente precisa verificar, né, e se atentar para algumas tarefas que devem ser executadas antes. Essa aí que eu expliquei para vocês é uma delas, né, com o cliente. Correto? A parte de verificar na placa fusível rompido, capacitor, CI, essa aí é a sua parte. Essa aí o cliente não conhece. O cliente não se envolve nesse elemento, nesses meios aí. Ok? Então que tem uma placa pegando fogo, né? É o que a gente pensa quando o cliente fala, né? A placa queimou, né? Geralmente pegando fogo. Então, antes de mexer na placa, eu já conversei com isso com vocês em sala, tá? Vou relembrar novamente aqui, é sempre importante. Antes de mexer na placa, antes de desmontar, né? Antes de sair pegando parafuso aí, vale a pena a gente dar uma visão geral, né? Se o aparelho aí tá ligando, a gente coloca ele na tomada, né? O cliente falou, o aparelho liga, mas não sai som, né? Vai lá, liga na frente do cliente lá para o cliente ver.
para ver se realmente está ligando, né? Porque às vezes ele fala, ah, tá funcionando isso, funcionando aquilo, e tu não liga, o cliente vai embora, coloca na tomada, pô, não é isso, queimou 3, 4 placas lá dentro. Mas o cliente falou quando ele deixou no balcão com você, ele falou que estava funcionando tudo, menos o som, menos o toca-fita, tá? Ah, funciona tudo, menos o CD. Aí tu vai embora, não testa na frente do cliente, o cliente, você abre lá, vê que está tudo queimado, né? E o cliente volta e quer saber da placa dele. Ó, tava funcionando aí, cara. Só não funcionava o CD, o MP3, o Bluetooth funcionava, tá? Então tem muito cliente espertinho, tá? Tem aqueles que são certos e tem aqueles que são espertinhos. Então a gente precisa ficar atento a isso aí. Então verifique lá, ligue na frente do cliente, teste lá, ó, isso aqui não funciona, isso assim, assado. Compensa você perder aí uns 10, 15 minutinhos ali no balcão com o cliente, porque você depois tem uma baita dor de cabeça, tá? Então bem legal a gente prestar atenção nessa situação aí. Antes de mexer na placa, né, fez todos esses procedimentos aí. Antes de mexer na placa, vai lá, pega geralmente, né, se você não é autorizado, você não vai ter acesso direto da fábrica, né, desse produto. Mas a gente tem meios, mecanismos aí. A internet é muito vasta em conteúdos. Em alguns repositórios, em alguns sites aí, a gente tem bastante opções para a gente poder encontrar esses manuais de serviço. Por que é importante, professor, a gente ter esse manual de serviço na mão? Porque é exatamente o manual que a fábrica manda para a autorizada. Então esse manual aí, a gente vai ter todas as propriedades de segurança, todas as propriedades de manutenção, desmontagem, substituição de peças. A gente vai ter esquema elétrico, tá? A gente vai ter as conexões, os principais defeitos e as resoluções deles. A gente vai ter formas de onda, eles vão mostrar formas de onda, como que as ondas se comportam em determinado ponto do circuito. Então isso aí é muito importante. A gente ter sempre essa visão e a gente precisa buscar esse manual. E essa tarefa nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. A gente às vezes busca lá um manual e aí às vezes parece que tem todos os tipos de manuais, menos a da placa que a gente está procurando. Acontece bastante. Então essa placa aqui, essa plaquinha aqui, eu busquei três manuais onde ela se encaixava, né? Os manuais dela aqui. E só no último que a placa e o manual batia 100%. Tá? Nas outras não, nas outras parecia que era igual, mas não era. Tá? Tinha elementos aí que eram parecidos, então a gente tem que ficar cuidado, porque às vezes as versões das placas saem uma atualização e tal, e a gente precisa ficar atento a isso aí. Beleza? Então aqui no caso, a gente vai buscar o modelo dessa placa, né? O modelo desse manual. Aonde? Lá no aparelho, né? No próprio aparelho lá. Atrás tem o manual, tem o modelo, o chassi. Isso está tudo estampado no manual, ok? Se não tiver, é porque alguém rasurou, já está velho o suficiente para não ter mais lá esse manual. Alguns são adesivados, alguns são impressos já diretamente no chassi, na estrutura ali. Tá? Tem um relevo e esse relevo está marcando ali a tensão de entrada, está marcando a potência, as características gerais aí para o usuário, ok? Então, uma coisa bem legal, né? Antes da gente iniciar ainda, é a gente seguir os procedimentos de desmontagem de acordo com o manual de serviço do aparelho. Tá? A gente precisa seguir esse manual, tá? Uma vez a gente seguindo o manual, começando a seguir, né, as técnicas, elas não fogem muito de um aparelho, de uma placa para outra placa, tá? As normas geralmente são as mesmas, aquelas a respeito de cargas estáticas no nosso corpo, né?
parte de isolação, toda uma segurança, né, que a gente precisa ter. Então, cuidado para não danificar na hora de você desmontar, né? Não perder parafuso. Geralmente é uma coisa que acontece, mas não deveria. Você vai montar lá o seu equipamento, a sua placa, acaba sobrando lá, né, meia dúzia de parafusos, uma pecinha. Por incrível que pareça, continua funcionando, né? Só que assim, às vezes tem clientes que vão olhar lá se estiver faltando um parafuso, aí também aí fica mal para você. Então, seja organizado, né? Ambiente desorganizado é propício a acontecer perdas de peça, principalmente componentes eletrônicos, são componentes pequenos, tá? Componentes que caem no chão, caem numa fuga, cai até mesmo às vezes na roupa, dentro do sapato, no cardaço, já foi, tá? Já perdeu. Aí você vai ter que repor, tá? Então fiquem atentos, deixem organizado o ambiente de trabalho, separem as peças aí, tá? Deixa tudo de acordo, para você também não se incomodar depois. Ou a gente fica organizado ou a gente, né, se enrola, acaba se enrolando aí, né? Acaba ficando enrolado no nosso serviço. E a gente tem um ambiente mais agradável, né, para manutenção. Então, temos uma bancadinha, tem uma iluminação aqui bem legal, né, está bem organizada. Então, geralmente a gente precisa ter um ambiente propício para a gente estar realizando essas manutenções. Tá? Inclusive, ferramentas, né? Então, um multímetro, sugador de solda, né? A gente vai precisar aí um fluxo de solda, um pincel. Se a gente tiver uma extração de solda, melhor ainda. Mas com ferrinho de solda 25 watts, tranquilo para a gente fazer a manutenção. Pelo menos nessa placa que eu estou usando aqui. A gente não vai precisar de osciloscópio para consertar essa placa. Essa parte de sinais aqui não é 100% necessário. Você só precisa utilizar o osciloscópio em situações bem específicas, tá? A gente precisa ter situações bem específicas, não precisa analisar a forma de onda. De modo geral, com um multímetro, tá? A gente consegue realizar quase todas as manutenções, tá? Então, domine todas as características do multímetro, domine as escalas bem, tá? E aí você terá sucesso na manutenção das suas placas. Domine esses caras aqui. A gente pode utilizar tanto o multímetro analógico quanto o multímetro digital. Tá? O importante é que a gente domine ambos. Tá? Uma vez que a gente dominar esses caras aí, a gente pode trabalhar com eles. São ótimas ferramentas que a gente pode estar utilizando para resolver nossos problemas. Tudo pronto para verificar a placa, né? Tá lá com sua bancadinha organizada, tá tudo certinho. Trabalha com segurança, né, galera? O choque elétrico mata mais que o coronavírus se bobear. Então a gente tem que ficar atento aí, para a gente não estar tomando choque de Varden. Tá? Então, primeira coisa, desmontou lá, fez o procedimento, tirou os parafusinhos, separou, organizou. Tá? Placa não está ligando, fica atento aí. Sempre é importante de verificar se há ou não cargas elétricas aí armazenadas nessa placa, principalmente na fonte, galera. A fonte é um lugar que tem capacitores e indutores de grande capacidade, então a gente tem ali uma propensão a ter cargas aí armazenadas. Tá? E essas cargas ali elas permanecem por muito tempo dentro da placa. Então é interessante a gente verificar, fazer a descarga ali com um resistor por terra, tá? Bota um resistor aí de uns 10 watts, uns 10 kΩ aí e deixa ele descarregar, tá? Ele vai descarregar bem lentamente esse capacitor, esse indutor.
Não vão lá dar curto-circuito entre a base lá entre os polos aí do capacitor eletrolítico, porque ele pode danificar. Tá? E não é legal fazer isso aí, tá? A gente pode estar danificando a placa mais ainda, ok? Então fique atento aí a bobinas, tá? E capacitores. Bobinas principalmente em micro-ondas, né? TV de tubo. Então, esses caras aí são realmente perigosos e armazenam tensões, energia elétrica aí, passíveis aí de matar um ser humano com facilidade, tá? Beleza? Então deixei aqui embaixo um link no blog Eletrônica Garagem aqui. E tem várias dicas aí para vocês estarem seguindo, bem bacana, tá? Eu não vou passar para vocês todas as dicas, isso aí a gente pode ver mais detalhadamente em uma outra aula específica. Mas dá uma olhadinha lá, é importante a gente sempre seguir as regras, tá? Tem bastante regras bacanas lá, nesse blog, ok? Ah, seguindo aqui, ó, a nossa placa alvo, essa aqui é a nossa plaquinha, tá, galera? Essa aqui é a nossa plaquinha. Bom, eu sempre faço, tá? Eu sempre faço uma foto geral dela aqui.